Irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele nos concede de podermos estar aqui na Sua presença e poder glorificar o Seu santo nome. A Deus seja dado todo louvor e toda glória nessa noite. A Deus seja dada toda adoração e que nossas vidas se prostrem diante do Altíssimo na noite de hoje, para poder receber dele a sua graça e a sua misericórdia. Vamos ler um texto da palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo de número 6. Eu quero ler com você uma passagem da Bíblia e falar um pouco da palavra do Senhor nessa noite. Mateus capítulo de número 6, e os versículos que eu quero ler com você é do 25 em diante. Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Podem sentar. Meus amados, como essa campanha é a campanha da provisão, nós resolvimos falar sobre o Deus da provisão. Um Deus que provê todas as coisas para as nossas vidas. Aliás, Deus se revelou lá no livro de Gênesis, dizendo que era o Jeová Jireh, o Deus que provê, ou o Deus que faz provisão. E é sobre esse Deus que nós vamos nessa noite trazer uma reflexão dentro daquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Todos nós passamos por necessidades que são peculiares à vida de todo homem, de toda mulher, seja ele servo de Deus ou não. Nós temos necessidades muitas vezes de emprego. Nós temos necessidade de pão, nós temos necessidade de vestimenta, temos necessidade
de calçados, nós temos necessidade de afetos, nós temos necessidades de carinho, nós temos necessidade de abraço, nós temos necessidade de amor, nós temos necessidade de reconhecimento, nós temos diversas necessidades, nós temos diversas necessidades que pode trazer ao nosso coração tristeza, ansiedade e muitas vezes pode trazer inquietação e sofrimento. Mas Jesus nos falou nesse texto que nós acabamos de ler exatamente no versículo 33, ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E depois Jesus Cristo disse assim aos seus discípulos: no mundo vocês terão aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Jesus foi um homem semelhante a nós. Ele sentiu as mesmas necessidades que nós sentimos. Jesus teve sede, Jesus teve cansaço, Jesus teve fome, Jesus teve necessidade de vestes e de calçado, até porque ele nasceu num lar pobre, numa família muito pobre. O texto da palavra de Deus diz isso bem claro, de que quando Jesus nasceu, foi levado ao templo para ser apresentado, e a sua mãe e o seu pai levaram 2 rolinhas, que era a oferta das pessoas pobres para dar a Deus naqueles dias. E sendo Jesus pobre, via Maria sempre colocando remendo nas roupas dos seus filhos, e aí Jesus mais tarde cita aquela palavra para aqueles discípulos, que não se coloca remendo novo em tecido velho. Então Jesus viveu todas as nossas necessidades também. Nós percebemos que ao estudar a palavra de Deus, que Jesus viveu momentos aonde ele sentiu fome, cansaço, sede, sono, né? Que muitas vezes Jesus foi pego dormindo quando estava lá no barco com os seus discípulos e levantou-se aquela grande tempestade. Ele estava dormindo até que os discípulos o acordaram diante de uma situação difícil, e aí Jesus faz aquele milagre que nós conhecemos, quando ele manda o vento se acalmar e as ondas param, cessam e se faz grande bonança naquela embarcação. Então Jesus viveu as mesmas necessidades que nós vivemos, mas Jesus nos ensinou a crer no Deus da provisão. Jesus nos ensinou a crer no Deus que faz provisão para aqueles que creem e para aqueles que confiam no seu poder e na sua palavra. Deus faz provisão de pão quando nós precisamos. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina nós orarmos a esse Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a nós clamarmos ao Deus da provisão para que Ele faça o milagre da provisão do alimento nas nossas casas. Venha a nós o Teu reino, faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E é interessante pensar que quando Jesus ensinou nós orarmos dessa forma, ele estava falando de um Deus que faz provisão no presente. É um Deus que faz provisão no momento que nós estamos precisando. No momento que nós
clamamos a Ele, no momento que nós levantamos a voz em oração e o nosso pensamento a Ele, clamamos a Ele, naquele momento, no presente, Ele faz provisão para as nossas vidas. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, disse Jesus. Nós precisamos contar com a provisão de Deus todos os instantes da nossa vida. Nós precisamos contar com a provisão de Deus em todas as áreas da nossa vida. Há pessoas que necessitam de abraços. Há pessoas que necessitam de amor. Há pessoas que necessitam de carinho. Há pessoas que necessitam de afetos. Há pessoas que necessitam de uma mão estendida. Há pessoas que necessitam de pão, no sentido literal, estão necessariamente passando necessidade. Mas a palavra de Deus diz que devemos clamar ao Jeová Jiré, ao Deus que faz provisão, porque Ele é aquele que acrescenta tudo isso nas nossas vidas. Está escrito no versículo 33 do texto que você leu. O versículo diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? E as outras coisas vos serão acrescentadas. Essas outras coisas está envolvido tudo que nós já falamos: saúde, alimento, carinho, abraço, afeto, palavra de ânimo, palavra de estímulo. Jesus faz provisão em todas as coisas quando nós confiamos na sua palavra e buscamos nele refúgio e fortaleza. O Salmo 46 e o versículo 1 diz que ele é socorro bem presente na angústia e na tribulação. Então, quando nós clamamos a esse Jeová Jiré, quando nós clamamos a esse Jeová Todo-Poderoso, quando nós clamamos para que Ele faça provisão na nossa vida, isso gera em nós confiança. E a confiança gera paz. A confiança gera segurança. A confiança gera quietude. A confiança gera firmeza. A confiança nos faz fortes para podermos enfrentar todas as lutas e dificuldades que nos apresenta. Quando nós pedimos a Deus que Deus seja nosso socorro bem presente, e Deus faz provisão desse socorro para nós, nós automaticamente somos forçados ou levados, vamos dizer assim, a confiar em Deus. E quando confiamos em Deus, nos tornamos fortes, nos tornamos capazes de vencer toda e qualquer circunstância pela fé nesse Deus que faz provisão. A palavra de Deus nos diz que essa confiança em Deus gera quietude. O mesmo Salmo 46, se não me falha a memória, o versículo 10, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Então, quando eu confio em Deus, ou quando eu confio nesse Jeová da provisão, nesse Jeová Jiré, eu me aquieto, eu aquieto o meu coração, coloco a minha confiança nele, e aí ele é exaltado na terra, ele é exaltado através da minha vida e através das circunstâncias que me cercam. Há um testemunho de uma irmã que o marido estava desempregado há mais de 6 meses e ela não tinha dinheiro para nada. E ela acordou de manhã, só tinha R$1 no bolso e orou a Deus dizendo: Deus, eu queria tanto comprar carne, mas eu não tenho dinheiro, por isso eu oro a Ti, para que Tu és o Deus provedor, que faça provisão de carne para que nós possamos nos alimentar. E aí ela vai para o supermercado com R$1
para comprar pão. Mas antes de comprar pão, ela decide passar na seção de carne para ficar ali olhando e desejando aquelas carnes. E quando ela se aproxima do balcão de carne, ela percebe que algumas ou todas as bandejas de carne estavam pesadas erradas e estavam a preços de centavos. E como ela tinha R$1, ela pegou logo 2 bandejas daquela e foi direto ao caixa para passar aquelas bandejas. E quando chegou lá, que a moça viu que o preço estava errado, chamou o gerente. E o gerente disse para ela: olha, senhora, essas carnes foram pesadas erradas. Mas como a senhora pegou essas 2 bandejas, a senhora vai levar pelo preço que está aí. E a irmã vai para casa feliz e alegre com as 2 bandejas de carne que comprou com menos de R$1. Porque Deus é o Deus da provisão. Deus é o Deus que, quando nós clamamos para Ele, Ele abre as portas, Ele vê as nossas necessidades, Ele vê as nossas orações, Ele ouve as nossas orações. E aí Ele estende a mão para nos abençoar, para nos fazer entender a grandeza do seu poder, a grandeza da sua provisão. Foi isso mesmo que aconteceu com Abraão, quando Deus pediu que ele imolasse o seu filho Isaque. Abraão seguiu para o Monte Moriá, levando o seu filho, levando a lenha, levando o cutelo e alguns dos seus servos. E quando ele chega lá no pé do monte, ele diz aos servos: fiquem aqui, porque eu vou subir com Isaque, e de lá nós depois ofereceremos sacrifício a Deus e retornaremos. E quando ele chega lá em cima do Monte Moriá, ele prepara o altar, deita o seu filho na subida. Isaque perguntava: pai, aqui está a lenha, o cutelo e o cordeiro, onde está? E Abraão olhava para Isaque e dizia: os cordeiros o Senhor proverá para si. E aí quando chega lá em cima do monte, ele prepara o altar, e quando ele, depois do altar pronto, ele coloca Isaque sobre o altar, e quando ele levanta a mão para sacrificar o filho, ele ouve uma voz dos céus dizendo: Abraão, não faças tal coisa, hoje eu sei que tu temes a Deus. Hoje eu sei que tu temes a Deus. E aí quando Abraão olha para o lado, ele vê um carneiro amarrado. E aí ele vai e pega o carneiro e coloca sobre o altar, oferece a Deus aquele carneiro, e depois que ele oferece a Deus aquele carneiro, ele louva a Deus e pega algumas pedras, faz um altar em cima daquele monte e disse: daí hoje em diante, esse monte, esse lugar se chamará O Senhor Proverá, Jeová Jirê, porque para si ele preparou o cordeiro neste dia. E Abraão desce feliz e alegre, porque Deus fez provisão para que ele pudesse sacrificar a Deus, não o seu filho, mas o cordeiro, conforme Deus queria que fosse oferecido. Às vezes nós passamos por provas, mas Tiago diz que as provas que nós passamos, Tiago, que eu digo, é o Tiago, irmão de Jesus, que escreveu um dos livros da Bíblia, ou uma carta da Bíblia. Ele diz que as nossas provações, elas nos tornam fortes. No capítulo 1 e o versículo 2 do seu livro. Se você quiser ler em casa, você pode ler. Do 2 ao 4. Você vai ver Tiago dizendo que essas provações nos faz fortes. Porque é através dela que nós, ou é através dessas provas, que Deus nos faz crer e confiar mais no seu nome e no poder que há nas suas mãos, e realizar todas as coisas conforme Ele quer que nós realizemos.
O nome de Deus é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Isso está em Gênesis capítulo 22. Se você quiser ler, tá certo? A história que eu lhe contei de que Abraão fez o altar e disse: esse lugar será chamado Jeová Jireh, o Deus da provisão, porque Deus proveu para si o cordeiro. Está lá no versículo 8 até o versículo 14, se não me falha a memória, do capítulo 22 do livro de Gênesis. Você vai ler em casa e vai ver que Deus se revela a Abraão como um Deus que provê. Deus se revela a Abraão como um Deus que deve ser buscado, como disse Jesus em Mateus 6:33, e eu volto a repetir, quando ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando eu busco o reino de Deus e quando eu busco a sua justiça, todas as coisas me são acrescentadas. Tudo, disse Jesus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos a Deus, ou quando nós cremos e estamos debaixo da proteção desse Deus da provisão, Ele não nos deixa faltar nada. Salmo 23:1 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando eu busco essa provisão de Deus para a minha vida, Ele não só Ele não deixa faltar nada na minha vida, como Ele também faz provisão de socorro quando nós precisamos. E aí nós já ouvimos aqui hoje alguns testemunhos do socorro de Deus. Mas na Bíblia, no Salmo 121, quando o salmista Davi estava passando por tribulações, perseguições, Acabe queria tirar a vida de Davi. Acabe montou um exército para seguir e perseguir Davi até que ele fosse morto. E aí Davi olhava para os montes, vendo a hora atrás daqueles montes saírem o exército de Acabe. Quando ele caminhava pelo deserto, ele olhava para os montes e talvez ele tivesse a impressão de que atrás daqueles montes estaria o exército de Acabe para lhe cercar ou para lhe tirar a vida. Ele dizia: eu elevo os olhos para os montes, de onde vai vir o socorro para a minha vida? E na mesma hora o Espírito de Deus falava ao seu coração dizendo: o teu socorro, Davi, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Na mesma hora que ele dizia: de onde vai vir meu socorro? O Espírito Santo usava a sua boca profética e dizia: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus provê afeto, Deus provê abraço, Deus provê conhecimento, Deus provê tapinhas nas costas, Deus provê pão, Deus provê socorro quando nós precisamos. Deus não nos deixa faltar nada, porque Ele é o supridor das nossas casas, Ele é o supridor das nossas vidas. No Salmo 34, se você quiser ler, e o versículo 9, está escrito desta forma: temei ao Senhor, vós os santos, pois nada falta aos que o temem. Temei ao Senhor, vós os santos, pois nada falta aos que o temem. No capítulo 34 do livro de Salmo e o versículo de número 9. Ele é o supridor das nossas casas. Quando nós precisamos de pão, Jesus ensinou a nós orarmos: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Como aquela irmã que foi no açougue, que foi naquele supermercado e conseguiu a bênção de levar para casa a carne que desejava. Nós vemos na história bíblica Deus fazendo provisão de pão quando o povo de Israel pedia pão.
Deus fazendo provisão de água quando o povo de Israel tinha sede. Deus fazendo provisão de pão e carne para Elias quando ele estava com fome lá na caverna de Meribá. Deus fazendo provisão para seus santos profetas quando eles clamavam a Deus, quando ele intercedia para que o milagre de Deus acontecesse, Deus logo estendia a mão e fazia provisão para seu povo. E esse Deus não mudou, esse Deus é o mesmo de hoje. Ele dá provisão de descanso quando nós estamos cansados. No Salmo 91, e o versículo 1 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, ou a sombra do Onipotente descansará, o texto diz. Quando nós cremos em Deus, quando nós confiamos no Senhor, Ele faz provisão de renovação de força. Está cansado? Ora a Deus que Ele renova as suas forças. Está com fome? Ora a Deus porque Ele dá o pão nosso de cada dia. Está com dificuldade para que a sua casa tenha suprimento? Ore, porque Deus dá suprimento aos seus filhos para que nada lhe falte, assim diz o Salmo 23 e o versículo 1. Ainda no versículo 10 do Salmo 34, se você quiser ler na sua Bíblia, diz assim: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Os filhos dos leões têm fome, necessitam e às vezes passam até por necessidades, mas aqueles que temem ao Senhor, aqueles que confiam no Senhor, bem nenhum lhe faltará. Qual é a sua necessidade dessa noite? Talvez você precise da provisão de afeto. Talvez você precise da provisão de amor. Talvez você precise da provisão de carinho. Talvez você precise da provisão de abraços. Talvez você precise da provisão de vestimentas, de calçado. Talvez você precise da provisão da graça de Deus, da provisão do Espírito Santo na sua vida, da provisão dos dons e dos frutos do Espírito para você. Nosso Deus está aqui nessa noite para abençoar você e para fazer com que o milagre que aconteceu lá no Monte Moriá aconteça também na sua vida.